Por isso, não podemos subestimar a importância e o papel da oração em nossas vidas. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre o papel da prece, da oração na nossa vida. Indiscutivelmente, o fato de todas as religiões do mundo terem na oração um dos seus elementos mais importantes faz com que nós tenhamos a responsabilidade de olhar para a prece de uma maneira um pouco mais atenta. E eu gostaria hoje de aprofundar um pouco essa questão para que a gente possa entender como a prece pode desempenhar um papel fundamental na nossa vida. O que é que nos distingue como seres humanos? Eu queria começar por aí. O que é que distingue o ser humano de, por exemplo, outros animais, das plantas? O que que nós temos que é um fator característico e que está na base das grandes realizações humanas? O pensamento, a nossa capacidade de articular ideias, de estabelecer planos, de sequenciar atividades, de visualizar um resultado futuro que ainda não está presente. E isso tudo nós fazemos no pensamento. O pensamento, a maneira como nós, como seres humanos, lidamos com o nosso pensamento, faz com que sejamos capazes de grandes realizações no campo material, artístico, cultural, de relacionamentos. O que ocorre é que quando nós falamos de prece, de oração, às vezes nós nos esquecemos desse fator. Porque a prece e a oração são esse pensamento direcionado, focado, aplicado em uma determinada direção. E é exatamente essa força que é capaz de produzir grandes realizações, ou todas as realizações do ponto de vista material que a humanidade alcançou, que no caso da oração e da prece, atinge dimensões e forças muito superiores. Mas para que isso ocorra, esse pensamento, o foco, quando nós realizamos uma oração, é fundamental. Não basta que a gente faça aquilo, vocês já devem ter visto aqui algumas vezes na FEB TV também, a prece com pressa. A prece que a pessoa faz correndo, que ela simplesmente verbaliza, ou que ela tem de memória. Nada de errado com ter de memória uma prece, uma oração que a gente goste, que nos sensibilize, desde que nós juntemos à memória essa intencionalidade, essa consciência, essa presença, para que o pensamento direcionado pela prece possa mobilizar elementos que de outra forma não seriam possíveis. E falamos de elementos que estão presentes em nós e fora de nós. Porque muitas vezes quando nós realizamos uma prece sentida, uma prece realmente que a gente se dedica, nós começamos a perceber alterações no nosso padrão emocional, às vezes até na nossa fisiologia, porque aquela prece que aponta para uma esperança, para uma convicção de que nós conseguimos superar aquele problema, ou que nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando, ou que nós vamos reconhecer algo de grandioso no mundo, aquilo faz com que coisas que a gente não veria se a gente estivesse em outro estado mental, nós passemos a enxergar e ser mais sensíveis porque estamos no estado de oração. E, para além dessas questões muito pessoais presentes em nós, existe também a dimensão espiritual. Porque se nós pedimos com convicção, com determinação, confiando, é lógico que elementos superiores vão se juntar para que aquilo possa ser, de alguma forma, atendido na sua essência.
às vezes nem sempre na forma, no tempo que a gente gostaria, mas vai ser atendido, alguma coisa vai acontecer, desde que nós tenhamos essa presença no ato de orar. Porque a oração é a forma mais intensa de concentração do nosso pensamento. E se o pensamento é capaz de grandes realizações no campo material, de grandes obras que a humanidade realizou ao longo dos séculos, a prece direcionada, o pensamento direcionado, também é capaz de grandes e importantes realizações na nossa vida. Por isso, não subestimemos a importância, o impacto e o valor da oração na nossa vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que deram origem à nossa reflexão. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, e nos diz: E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. Todos se encheram do Espírito Santo. O comentário de Emmanuel, intitulado No Culto à Prece, está condensado na coleção Evangelho por Emmanuel, volume 5, dedicado aos comentários de Emmanuel a versículos de Atos dos Apóstolos. E esse é um volume muito interessante também, me permitam só fazer uma observação, porque ele também traz uma correlação entre o Ato dos Apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento que nós conhecemos, e uma obra de Emmanuel extraordinária, que é Paulo e Estevão. Então as passagens de Atos estão aqui em paralelo aos textos que Emmanuel se refere a esses episódios no livro Paulo e Estevão. Vamos lá então ao comentário. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspirações ardentes de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narra os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Uma importante página de Emmanuel nos relembrando o papel e a importância da oração em nossas vidas. E eu gostaria hoje de fazer um convite para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que nós comecemos a desenvolver o hábito da oração. Mas não somente da oração repetida, memorizada. A oração sentida. A oração realmente que emana dessa concentração do nosso pensamento numa direção específica que cada um vai estabelecer a sua. Cada um tem os seus propósitos, os seus objetivos, as suas dificuldades, os seus problemas, e a oração é um recurso valioso para o enfrentamento dessas dificuldades ou para a obtenção daquilo que nós estamos almejando. Então, o desafio para a gente hoje,
orar. Mas eu vou até mais longe um pouquinho. Eu gostaria que esse fosse um desafio diário, que nós nos propuséssemos a realmente não começar o dia e não terminar o dia sem uma oração. Um minuto é suficiente para a gente fazer uma oração. A gente pensar num dia que tem tantas horas, tantos minutos, vamos dedicar 2 minutos por dia, quando a gente acordar e quando a gente estiver prestes a dormir, a fazer uma oração. Porque a oração pode renovar as nossas forças, abrir novos horizontes e nos conduzir para uma vida melhor. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!